Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 1º de junho de 2024, sejam todos bem-vindos. Duas datas, queridos amigos, para que fiquemos atentos, duas datas preocupantes. Anotem aí, dia 7 de junho e dia 13 de junho. Daqui a pouquinho eu explico por que devemos ficar preocupados com essas duas datas. E por falar em data, quero mandar um imenso abraço para a querida amiga Vera Lúcia Mendes Parreira, que fez aniversário na terça-feira, né? E eu só agora pude dar os parabéns para a querida amiga Vera Lúcia. Bem, espero que a Vera me desculpe, mas ela me avisou na terça-feira que estava de aniversário, eu já tinha feito o vídeo. Depois fiquei adoentado, não fiz mais vídeo e ontem eu esqueci. Bem, hoje então está aí com muito atraso o meu abraço e o meu desejo de muita felicidade, muita saúde, muita prosperidade e alegria. Vera Lúcia Mendes Parreira, um beijo no coração. E Biden riu, né? Ontem, numa conferência de imprensa na Casa Branca, Biden riu. Uma repórter disse que o ex-presidente Donald Trump se sentia um preso político e o acusava, culpava Biden diretamente por isso. E Biden nada disse, apenas riu. Pois é. Isso quer dizer, meus amigos, que não existe mais nenhum pudor em relação ao que aconteceu com Donald Trump. Não existe nenhum pudor porque Biden poderia dizer o seguinte: não existe preso político nos Estados Unidos. Imaginem, isso seria uma perseguição, o uso da justiça para perseguir um adversário político nos Estados Unidos. Isso não acontece. Biden poderia também dizer que, enfim, houve um julgamento justo e que Trump respondia por determinados crimes e não conseguiu provar a sua inocência, enfim, fazer uma firula, mas ele preferiu rir, porque não há nenhum pudor. Sim, Donald Trump é um preso político. Quem disse isso foi o sorriso de Biden. Por falar em Biden, o escritor Edward Dowd fez um post bem interessante na sua conta no X em relação à condenação absurda de Donald Trump. Ele fez lembrar aos dois lados do espectro político que essa condenação significa a ultrapassagem de um ponto, de uma linha vermelha, ou do Rubicão, o termo que ele usou. A justiça americana atravessou o Rubicão. E ele lembra que isso é só o começo, porque quem fez o que fez poderá amanhã ou depois meter a mão definitivamente na propriedade privada, nos bens dos americanos. Daí porque a esquerda, que neste momento está rindo, deveria se preocupar. Começa com esse tipo de julgamento, esse tipo de condenação e depois, por que não, meter a mão naquilo que é do povo definitivamente. Afinal, essa é a cartilha de Klaus Schwab, que os Estados Unidos estão liderando, ou melhor, comandando com mão de ferro. Você não terá nada e será feliz. Bem, primeiro tira-se o adversário da jogada e depois, bem, tudo é possível. Porque a justiça, lembra Edward Dowd, atravessou o Rubicão. Quem diria, né? Os Estados Unidos. Bem, por falar em Estados Unidos, ontem a Rede Globo, lá dos Estados Unidos, que é uma espécie de parceira do Estado Profundo, a NBC News, deu com destaque a seguinte notícia: Biden autorizou a Ucrânia ou deu permissão à Ucrânia para usar armas dos Estados Unidos para atacar alvos dentro da Rússia. Que novidade, né? Bem, o fato é que os Estados Unidos estavam sendo pressionados por
vários outros países. Eu tenho aqui a lista dos outros países que já tinham dado autorização para a Ucrânia usar as suas armas em território russo. São Reino Unido, França, Polônia, Canadá, Suécia, Finlândia, Noruega, Alemanha, Lituânia, Estônia, República Tcheca e Países Baixos. Todos esses países deram autorização para a Ucrânia usar as suas armas. A Polônia, aliás, já enviou de 4 a 5 bilhões em dinheiro e armamentos para a Ucrânia. Esses países todos, então, deram o sinal verde. A Ucrânia pode sim usar as suas armas em território russo. A única objeção é que esses ataques não sejam muito profundos, se restringam mais à fronteira com a Rússia e visem os alvos de onde partem os ataques russos, para evitar uma escalada no conflito. Quer dizer, esses países estão sugerindo que a Ucrânia não lance mísseis sobre Moscou, por exemplo. Mas aí fica a questão: a Ucrânia respeitará essas observações ou estas restrições? Quem viver verá. Bem, Jens Stoltenberg fez um comentário duro ontem, depois de uma fala de Vladimir Putin. Vamos à fala de Putin, depois que, claro, esses vários países deram sinal verde para a Ucrânia, mais os Estados Unidos. Diz o RT News que o Putin advertiu que os membros da OTAN devem estar conscientes daquilo com que estão brincando, ou jogando, como queiram. Porque uma escalada permanente do conflito ucraniano implicará em graves consequências. Portanto, disse Putin, os representantes dos países da OTAN, especialmente os da Europa, especialmente os países pequenos, prestem atenção no que está embutido aqui na frase de Putin, especialmente os países pequenos devem estar cientes do que estão jogando. Devem ter em mente que geralmente são estados com um território pequeno, porém com uma população muito densa. Bem, isso, é claro, é um alerta bastante preocupante, porque uma vez que a Rússia já avisou, uma vez não, inúmeras vezes, que a Rússia tem avisado que usará armas nucleares quando se sentir ameaçada existencialmente, este aviso de Putin tem muito significado. Imaginem países pequenos com densa população recebendo armas nucleares. Isso significa, claro, algo inimaginável em termos de perdas de vidas humanas. Mas é exatamente nesse ponto que Putin está tocando. Leve esse fator em consideração antes de falar em atacar profundamente o território russo, alertou Putin. Essas são coisas sérias e estamos observando tudo isso de perto. Já a porta-voz dos negócios estrangeiros, Abela Maria Zakharova, alertou que os países da OTAN terão de responder aos ataques ucranianos com armas ocidentais. Ela disse: Washington, Londres e Paris têm de perceber que a Rússia compreende perfeitamente o papel da OTAN na realização desses ataques. E não há necessidade dos ocidentais usarem palavras vazias, ela disse. Eles não precisam dar qualquer permissão ou não permissão para a Ucrânia, porque isso é um trabalho da OTAN e eles terão de responder por isso. Ela quis dizer o seguinte: esse negócio de dar autorização para a Ucrânia é uma forma de dizer o seguinte: olha, nós estamos dando uma última autorização para a Ucrânia antes de entrarmos no terreno. Porque afinal a Ucrânia, que foi invadida e está em guerra com a Rússia, em tese não precisaria de nenhuma autorização. Mas então por que se está dando uma autorização? É nisso que precisamos pensar. Ora, pode ser, evidentemente, um grande teatro, porque por mais armas e dinheiro que se dê para a Ucrânia sozinha não conseguirá derrotar a Rússia.
Isso parece óbvio para qualquer bom entendedor. Se pudesse, já teria feito. Aliás, a Ucrânia, independentemente de autorização ou não, já chegou a enviar os seus drones no território profundo da Rússia. E só não enviou os mísseis porque, de fato, não tinha autorização para tanto. Então parece que a última autorização é para que a Ucrânia use os mísseis de longo alcance contra o território russo. Mas aí precisará de uma retaguarda pesada. Se essa retaguarda não aparecer, a Rússia responderá pesadamente e aniquilará a Ucrânia totalmente. Então a questão é essa. Por que o teatro da autorização? Porque a OTAN sabe que mais cedo ou mais tarde, ela própria ou seus países membros entrarão diretamente no conflito. E aí teremos, claro, a Terceira Guerra Mundial. E parece que essa Terceira Guerra Mundial pode ter até mesmo uma data marcada. Daí porque eu lembrei das duas datas, 7 de junho e 13 de junho. No dia 7, o presidente Biden terá uma agenda extensa. Ele se reunirá com vários parceiros da OTAN para comemorar o dia D. E no dia 13 se reunirá com o G7. Ou seja, junho é uma agenda cheia para Biden. E essas duas datas são importantes. Na reunião com vários parceiros para comemorar o dia D, estará em pauta, evidentemente, este assunto. Quando a OTAN entrará definitivamente no conflito? Se não for autorizado o uso, ou melhor, a entrada da OTAN no dia 7, pode ser que seja no dia 13. Porque daqui para frente, de hoje até o dia 13 ou 15, teremos muitos acontecimentos pesados lá no leste europeu. Não é preciso ser nenhum gênio, nem ter bola de cristal para prever esses acontecimentos, uma vez que a Rússia já detectou aparelhos americanos em seu território, restos de mísseis, como essa imagem que vocês estão vendo. Então, é claro, as coisas tenderão a ficar muito quentes neste mês de junho, e essas duas datas são preocupantes, porque o maluco da Casa Branca poderá, depois de muita pressão de Stoltenberg, que representa ainda a OTAN com a caneta, poderá assim dizer para o mundo que não há o que fazer senão colocar as tropas da OTAN em confronto direto com as tropas russas. Por falar em Stoltenberg, ele respondeu à fala de Putin do seguinte modo, segundo o escenário mundial. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, rejeitou ontem, sexta-feira, as advertências do presidente russo Vladimir Putin sobre o risco de escalada se Kiev usar armas ocidentais em ataques dentro da Rússia. Numa reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da OTAN em Praga, Stoltenberg observou que essas ameaças não são novas e que Putin tenta sempre dissuadir o apoio da OTAN à Ucrânia através de ameaças. Espera um pouquinho, Jens Stoltenberg. Putin ameaçava invadir a Ucrânia e parece, ao que tudo indica, não ficou só na ameaça, não é não? É isso que temos pela frente. Mês de junho, bem pesado, podem apostar. Daí porque eu sempre peço aos queridos amigos, ou tenho pedido nos últimos dias, para tirarem as crianças da sala. Daqui para frente, meus queridos amigos, é só temperatura elevada. Bem, em relação a Donald Trump, ontem eu disse que não acredito, mas era só a minha opinião, não acredito que haverá eleição nos Estados Unidos e, portanto, que Trump não voltará ao poder tão cedo. E aí algumas pessoas me escreveram dizendo que eu sou pessimista, porque o que aconteceu, na verdade, só fortalece Donald Trump. Sim, é verdade. Mas aí é preciso lembrar a esses queridos amigos que
que existe um negócio chamado relação causal em todas as ações que praticamos. Existe algo misterioso que produz um efeito, uma causa misteriosa que produz um efeito. Como, por exemplo, lembrando aqui rapidamente, o calor dilata os corpos. Temos 3 fenômenos: o calor, os corpos e a dilatação. Essas coisas são intercambiáveis. Elas não acontecem de forma estanque, cada uma porque quer. Eu quero dilatar. Não, há sempre uma causa para isso. A causa, nesse caso, seria o calor. E o resultado final seria um corpo dilatado em contato com o calor. É preciso lembrar sempre que em tudo há uma relação causal. Daí porque voltamos à era Trump. Trump era presidente dos Estados Unidos e tinha certeza absoluta que venceria o pleito. Não venceu. E choveram denúncias. Milhares e milhares de denúncias de que houve irregularidade na eleição. E essas denúncias foram para onde? Para baixo do tapete. E Trump tinha certeza que venceria. Eu, o poste ali da esquina, o meu cachorro que já não está mais entre nós, todos sabíamos que Trump venceria. E não venceu. E Trump era presidente, hein? Bem, agora a situação é ainda pior, porque Trump não é presidente, Biden aparelhou... Biden não, vamos combinar, né? O Estado Profundo aparelhou todos os entes públicos americanos, ou praticamente todos. O sistema judiciário, por exemplo, está aí para não deixar dúvidas, e logo mais teremos, ou deveríamos ter, em tese, eleições com esta configuração. Seria mais fácil agora? Não, Trump pode ter até o apoio quase que absoluto. Mas pergunto, será mais fácil agora? Relações causais, meus amigos, elas existem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda é inscrito nesse canal. Se não for mais, porque isso realmente acontece, muita gente se inscreve num dia, vai ver no outro dia, não está mais inscrito. Bem, se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e, se possível, compartilhe os nossos conteúdos. Porque a vida aqui na plataforma, meus queridos amigos, está muito difícil. Daí porque eu peço a sua ajuda. Dá essa forcinha para mim, como diz a grande Paula Marisa. Dá essa forcinha para mim. Até depois, se Deus quiser.